Se você sentiu por algum motivo nos 2 primeiros vídeos, onde estamos tentando falar e refletir sobre a palavra sofrimento, onde as 2 primeiras ah, nobre verdades, que são a realidade do sofrimento e a causa do sofrimento, te causou algum desconforto, é porque Buda está nos mostrando com clareza a realidade da vida. É muito bonito, porque se assumir que eu vivo consciente da realidade da vida e o sofrimento como parte da vida se revela. Só que aí, o que acontece? Buda vem e nos apresenta a terceira nobre verdade, que é a cessação do sofrimento. Tá vendo como é lindo? Na cessação do sofrimento, Buda nos diz que existe um meio de transcendermos os 3 venenos da mente e evitarmos e superarmos os sofrimentos em nossa vida. É o que vamos estar apresentando a partir de agora. Então, a partir da terceira nobre verdade, que é a cessação do sofrimento, eu gostaria de abrir um parêntese e apresentar para vocês um conceito básico do budismo, que é o caminho do meio. O caminho do meio é simplesmente a receita dada por Buda para se viver uma vida plena. Vou dar um exemplo simples de como que a gente pode entender o caminho do meio. Gosto muito de música, sou músico. Eu pego o meu violão, tenho a corda Mi. Procuro a afinação correta, o tom certo da nota Mi. Para isso vou afinando e tocando, afinando e tocando. Se eu puxo demais a corda do violão, ela estoura. Se eu deixo a corda do violão muito frouxa, eu não tenho a nota. Então eu tenho que ter o caminho do meio entre não puxar demais e não afrouxar demais. Eu tenho que ter o tom certo, o meio. Entendeu? Aplique esta mesma regra da nota a tudo que você faz na sua vida. E você vai entender o conceito do caminho do meio, dado por Buda. E eu sei que não é fácil. Eu até hoje estou me trabalhando, tentando me conhecer, tentando ter consciência da vida ao meu redor, porque sofro e não gostaria de sofrer. Se Buda me diz que há um caminho para que eu possa encontrar e transcender o sofrimento, eu vou buscá-lo. Sou um buscador nato. Leio diferentes filosofias, religiões, esoterismo, porque eu acredito que quanto mais eu conhecer, mais ferramentas eu tenho para me entender e automaticamente transcender certas coisas que às vezes fazem com que eu me sinta down. Certo? E eu sei que a vida, por mais difícil que seja, por mais sofrimento que traga, nós temos que ter a força, não desistirmos. É como quando você vai subir uma montanha e você dá 2, 3 passos, escorrega, 4, 5, 6 passos, cai de novo, mas você não desiste, você vai, porque a cada passo dado você olha para trás e fala, e você vê o quanto você já foi capaz de escalar, e isso te dá coragem, determinação. Você entendeu um pouquinho? Eu acho que é dessa forma que a gente tem que olhar como que o sofrimento chega até nós e como nós, como os humanos, lidamos com ele. Não desistimos. Sempre haverá uma oportunidade dada para que nós possamos agarrá-la
e reverter todo a nossa questão de sofrimento. Ok? Não desista. E agora chegamos no ápice dos nossos vídeos sobre a palavra sofrimento e o ensinamento das 4 nobres verdades de Buda. Porque agora, na quarta nobre verdade, ele nos apresenta o caminho para a cessação do sofrimento. E esse caminho é conhecido como o caminho nobre óctuplo, porque são 8 passos que, se nós trouxermos e integrarmos em nossas vidas, cessamos o sofrimento em nós. E se cada um de nós faz o seu pedaço, o seu papel, logo o mundo se vê livre do sofrimento. Porque é muito interessante, né? Existem 2 formas de se fazer Neston, não 1000, 2. A primeira, se somos 7 bilhões e digamos assim, dos 7 bilhões, todo mundo vai agora para o seu canto, se trabalha, se transforma, aplica os conhecimentos das 4 nobres verdades, entenda e compreenda, no momento que os 7 bilhões se encontram, os 7 bilhões estão diferentes. Concorda? Mas existe a segunda maneira, de que eu posso me mudar e, através do meu exemplo, ajudar o outro. Não transformar ou querer que o outro seja o que eu sou, mas, pelo meu exemplo, fazer com que o outro comece o seu papel. E isso cria uma rede que vai de 1 para 2, 2, 2, 2. Quando vemos, pum, acabou que foi transformado. Quanto tempo? Não nos interessa, porque o processo já se iniciou. Talvez demore milênios, mas o processo já se começou. Percebeu as 2 diferenças aí que a gente pode estar trazendo? Então vamos lá, porque agora eu vou apresentar para vocês o caminho nobre óctuplo do budismo. O primeiro do nobre caminho óctuplo é a compreensão correta. Já começou, porque daqui cabe uma pergunta. Compreensão do quê? Nesse sentido que o Buda coloca da compreensão, é a questão do autoquestionamento. Você é uma pergunta que se autoquestiona sobre o porquê faz o que faz, o porquê que sente o que sente, o porquê que pensa o que pensa. Você se questiona por que o mundo é do jeito que ele é. São questões que nos trazem uma compreensão, ou seja, uma abertura ao questionar, ao tentar compreender tudo que nos cerca. E este questionamento é o caminho que te leva à transformação. Então, ter uma compreensão correta das coisas é o primeiro passo, porque sem uma compreensão correta, como posso realizar os outros 7 passos? Entendeu? A compreensão correta também, ela te mostra uma outra coisa. Deixa eu te contar um pouquinho sobre como eu realizo e como que eu faço as minhas coisas. Não sou budista, não sou cristão, não sou muçulmano, mas entendo que todas as grandes religiões, filosofias, ciências espirituais trazem a mesma mensagem no seu cerne. E nesse sentido eu queria até comentar com vocês, na Ayurveda,
que é um sistema medicinal muito antigo, os seus escritos vêm do Vedanta, né? E uma das coisas que eles tinham na época, milênios atrás, é o que? Se você estuda os Vedantas, existem 6 tipos de visões ou 6 diferentes filosofias. E eles dizem o seguinte, que são 6 diferentes maneiras de ver a mesma coisa, como se você olhasse um objeto de 6 diferentes perspectivas. O objeto é o mesmo. Percebem essa coisa? A compreensão correta da vida está no fato de eu não me fechar, não ser intolerante a outras visões de mundo, mas sempre preocupar com a visão que eu tenho para que eu possa entender e compreender a vida. Nesse sentido, você concorda? Muito do sofrimento que às vezes eu vejo entre os seres humanos, talvez ele comece a desaparecer. Por quê? Você concorda? Guerras, muitas vezes, em nome de uma religião, ou violência em nome de uma raça específica, violência em nome ou contra um tipo de escolha sexual específica, é a intolerância. Com a intolerância, isso quer dizer o quê? Estou preso a uma verdade que tenho dentro de mim, que se auto-questioná-la, ela me tira da vida. Como já dissemos anteriormente, ela me tira da vida. Para que eu esteja inserido na vida, eu tenho que estar consciente de que a diversidade é uma parte e é uma realidade da vida. Então a pergunta é como viver com a diversidade? Porque aí você entra numa pergunta muito interessante. A minha individualidade e a individualidade do outro, somada às outras individualidades, formam a diversidade. Então, como que o indivíduo, que vamos dizer, tem uma unidade em si, vive bem com a diversidade ao seu redor? Muito interessante, porque faz com que você comece o caminho de compreender como se dá as nossas relações humanas. Ou não é por aí, né? E por último, para completar a compreensão correta, tenha em mente uma coisa, faça esse exercício. Olhe dentro de você e se auto-questione quais são os seus valores, quais são suas crenças, qual é o tamanho do amor que você tem por si e pelos outros. Quanto das suas atitudes estão voltadas para o outro, onde você tem como uma intenção interna espalhar o amor, viver uma vida de virtudes, onde todos participam, você vê a todos participando desta corrente ou desta visão de vida, certo? Que é bonita, porque existe uma intenção de compartilhar a sua vida com os outros. Porque, olha, é base, tá? Esse tipo de pensamento vai te mostrar que muito do sofrimento que nós temos dentro de nós e do sofrimento que vemos no mundo é porque esse tipo de questionamento não é feito. Eu acredito que muitas pessoas têm boas intenções, mas sem o questionamento do que elas trazem dentro de si, muitas vezes
como eu vi uma vez em algum lugar, porque muitas vezes o bem que se quer praticar acaba não tendo o resultado que se espera. Como assim? Eu tenho uma boa intenção. Então me pergunto, por que que na sua boa intenção, como consequência, você não vê coisas boas no mundo? Meio que, né, como diz em inglês, tricky. A gente tem que dar uma pensada muito bem. Pensa nisso que eu estou te falando. E aí nós vamos agora seguindo para o próximo passo do nobre caminho octo, ok? Então agora, o pensamento correto. Lembre-se, o pensamento deve estar associado diretamente com a compreensão correta. Porque se não tenho a compreensão correta, como posso ter o pensamento correto? Concorda? Então é muito importante refletir sobre o que nós falamos sobre a compreensão correta, para que se exercite e se pratique a todo momento o pensamento correto. Então você começa a ficar antenado, desperto para aquilo que você pensa. E você começa a perceber aonde o seu pensamento está te levando. Se o seu pensamento não está te levando a uma compreensão correta, pare, olhe o pensamento e fale: ei, peraí, não, não é por aí não. Pensamento, pode parar. Entendeu? Essa é a questão do pensamento correto. Fique na vigilância dos seus pensamentos. Esse é o exercício do segundo passo. Vigilância dos seus pensamentos. E pensamento é complicado. Vai me dizer que você tem consciência de todos os pensamentos que passam na sua cabeça durante o dia. Não dá. Eu já tentei. Não dá. A mente e os pensamentos circulam e se movimentam o tempo inteiro. Isso quer dizer que se eu não sei exatamente da onde vem, para onde está vindo, o que esse pensamento quer me dizer, e eu sigo esse pensamento, estou seguindo algo que eu não sei nem o que é, ou por que você está aqui? Então o pensamento, gente, é uma das fontes de sofrimento, se não visto e não... Opa, peraí, pensamento, por que eu estou pensando isso? Para. Mas porque esse pensamento pode te levar a realizar algo ou até sentimentos que são fontes de sofrimento. Às vezes um pensamento de raiva pode desencadear uma série de eventos nada agradáveis, nem a você e nem aos outros. Olha, eu vejo isso muito constante, tanto em mim quanto nas pessoas que me circulam. De vez em quando o bicho pega, é uma loucura sem fim. E às vezes você pode dizer, essa loucura toda sem fim foi só gerada porque se seguiu um pensamento sem... Se... Desculpa. Se no começo, esse pensamento não é agradável, sai fora, já teria se evitado toda essa cadeia. É muito doido. Agora olha só, se o seu pensamento pode te causar sofrimento, o próximo passo é a fala. Ui, ai, 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 ai. A fala correta. Gente, no mundo atual nós temos as nossas relações, né, sociais diretamente com as pessoas, mas também utilizamos das plataformas virtuais, mídias sociais, notícias, internet. E estamos a todo momento falando. Então eu digo para vocês só uma coisa que é o que eu hoje em dia olho e falo, olho para um, olho para outro e falo, meu Deus,
a fala é de uma responsabilidade tremenda nos dias de hoje. O que se fala causa alguma coisa em alguém. A fala é que nem aquele dito popular, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. A fala vai mais ou menos por aí hoje. Cuidado com o que você fala, porque a sua fala pode ser um veneno, como também pode ser um remédio. Então tome muito cuidado ao falar. Hoje em dia se fala demais e se pensa de menos. Se tem resposta a tudo e não se tem perguntas a nada. Vamos ver, vai. Vamos falar, é verdade, é por aí. Todo mundo tem as respostas da vida na ponta da língua, mas ninguém se pergunta nada sobre a vida. Falar ninguém é complicado, me desculpa, mas muita gente. Porque o exercício do verbo, nós estamos aqui no Anima Verbum falando o sentido, a essência de uma palavra, para que se tenha uma nova compreensão da própria palavra, porque sabemos que ao proferi-la, ela pode se tornar um veneno, como ela pode se tornar um remédio. Sejamos os doutores da fala. Compreende, né? Então, é isso aí.